Bem-vindos à nossa EBAC, Escola Bíblica de Aperfeiçoamento Cristão. Nós estamos nessa série Acima das Expectativas, estudos baseados no Sermão do Monte. Você tem duas oportunidades de participar dessa série da EBAC. Uma é a ferramenta conhecida como YouTube. Ela tem a vantagem de você entrar na hora que melhor convém, acompanhar os slides, ler os textos bíblicos, enfim, tem o seu tempo dedicado quando você acessa o YouTube. A outra ferramenta, o outro link, é o Google Meet. A diferença do YouTube e do Google Meet, você entra na sala, você participa, você faz comentários, reflexões, perguntas. E o Google Meet tem um horário específico que começa às 10 da manhã aos domingos. Normalmente as duas ferramentas são informadas no sábado à noite ou logo pela manhã no domingo, e você escolhe qual das duas ferramentas você quer participar. As duas são excelentes, e uma é o horário que você melhor lhe convém, e a outra você entra na sala e participa com os irmãos junto na aula, na exposição da EBAC. Hoje é a aula número 5. Nós estamos nessa série e hoje é a aula número 5 dessa série Acima das Expectativas, estudos baseados no Sermão do Monte. A aula de hoje é Justiça acima das expectativas. É uma exposição densa, muito densa. Nós vamos usar vários textos bíblicos, não vai dar tempo de ler todos, mas os slides vão ficar à sua disposição, você pode acompanhar, ler, fazer a sua interpretação. Então, mantenha a sua Bíblia aberta para ler e acompanhar as leituras durante essa exposição. Na quarta bem-aventurança, em Mateus capítulo 5, verso 6, o texto diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os que procuram a justiça de Deus recebem aquilo que desejam, e não os que confiam em sua própria justiça. Eu vou repetir: os que procuram a justiça de Deus recebem aquilo que desejam, e não os que confiam na sua própria justiça. Capítulo 5 de Mateus tem alguns pontos interessantes, nós já falamos na aula passada, vou repetir esse mesmo slide: revelar a santidade de Deus, revelar a impiedade humana, revelar as exigências da vida de comunhão com Deus e revelar a pessoa de Cristo. A lei apresentada por Jesus, sob uma nova perspectiva, segue dizendo: lembre-se de que Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir a lei. Jesus, em hipótese nenhuma, veio revogar, mudar a lei, mas cumprir a lei que Deus determinou. O objetivo desta aula o texto vai mostrar que a lei do Senhor permanece e que devemos vivê-la de maneira a exceder a justiça dos fariseus e mestres da lei. Vou repetir: exceder a justiça dos fariseus e mestres da lei. Mostrar que não somos capazes de viver dessa maneira, mas que Cristo aplicou isso à sua própria vida, vivendo plenamente o que ensinou. E essa justiça é imputada a nós, o que não nos tira a responsabilidade de buscar viver esse ensinamento. O texto da aula de hoje é sobre a justiça e está registrada em Mateus, no capítulo 5, dos versos 17 ao verso 20. Os irmãos acompanhem comigo essa leitura. Não penseis que vim revogar a lei, os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até o céu e a terra, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos,
posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. E o verso 20 diz: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. É exceder em muito a justiça dos fariseus e dos escribas. O problema é a ênfase que os fariseus e escribas dão à conformidade externa, sem uma atitude interna. Na sequência, vamos estudar a verdadeira natureza da lei de Deus. Então, os fariseus e escribas se conformavam com a parte externa, aquilo que é visto, e não a parte interna que está no coração. A lei é elevada a um novo patamar. Os que têm fome e sede de justiça, justiça legal, justiça moral, justiça social, buscando uma justiça, um novo patamar daqueles que têm fome e sede de justiça. Vamos ver um pouco o relacionamento de Jesus com a lei. E houve muito mal entendido sobre esse relacionamento. Jesus vai quebrando um paradigma atrás do outro. E sem mudar, criar desvios para a lei dada por Deus. Acompanhe comigo algumas leituras no Evangelho de João, no capítulo 1, logo no verso 17. João 1, 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Em Mateus, capítulo 15, versos 1 a 3, estão registradas as seguintes palavras: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas, e perguntaram: por que transgrides os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhe respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Os escribas e fariseus viviam na parte externa da lei. Já logo de cara, no começo, já criticam porque os discípulos não lavavam a mão para comer. Jesus vai quebrar esse paradigma. Não é o que contamina o homem o que entra pela boca, mas o que sai. É uma quebra de paradigma que Jesus vai ampliar, exceder o conhecimento da lei. O verso 17, que Cristo foi o cumprimento da lei. Não há necessidade de sacrifício. Jesus se tornou o sacrifício pelo pecado do mundo como o Cordeiro de Deus. João 1, 29. Jesus é o Cordeiro de Deus. João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus, Jesus se faz sacrifício. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se tornou nosso sacrifício de holocausto, a oferta de consagração. Logo no terceiro livro do Velho Testamento, no livro de Levítico, o livro oferece uma descrição completa do sacrifício oferecido a Deus. Há uma sequência enorme de sacrifícios que Deus vai orientando o povo de como fazer sacrifício para expiar os seus pecados. Holocausto, a palavra holocausto significa acender. É uma forma de receber perdão de Deus pelos pecados. Então Jesus se tornou nosso sacrifício de holocausto, a oferta de consagração.
Continuamos com o versículo 17. Jesus foi o cumprimento da lei. Jesus se torna a nossa oferta pacífica, fazendo a paz entre o homem e Deus. Jesus é a ponte que foi construída e a ponte que nos separava de Deus. Havia um abismo entre o homem e Deus. Jesus pavimenta esta ponte e agora podemos caminhar seguramente por essa ponte ao encontro do nosso Deus. O quarto ponto de Jesus cumpriu a lei do sábado, que foi o descanso que Deus havia dado ao seu povo. Jesus não aboliu o sábado. Há muita confusão ainda sobre guardar o sábado versus o domingo. Jesus não aboliu o sábado, mas explicou que o sábado foi criado para nos ajudar, não para nos restringir. A verdade é que todos nós precisamos de um descanso periódico. Precisamos descansar regularmente. Nós não somos máquinas, mas movidos por sentimentos e emoções. E emoções, sentimentos, causam um cansaço. O nosso emocional. Nós estamos vivendo um tempo de muito abatimento emocional. Então precisamos descansar para repor as nossas energias emocionais, físicas. Então precisamos do equilíbrio emocional. Jesus faz um ponto muito interessante, uma troca de palavras. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Está lá registrado em Marcos capítulo 2, verso 27. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus fez algumas curas no sábado. Deu muita confusão. Jesus entra em um local e havia um homem, 38 anos. Não são 38 dias, meses. 38 anos esperando que de quando em quando um anjo descesse e agitava as águas. E aquele que primeiro descesse à água era curado. Ora, esse homem era paralítico. Quando ele ia se preparar para descer, outro já havia descido. Vamos esperar mais um ano. Jesus foi e havia uma grande multidão de pessoas ali. E Jesus foi falar com aquele paralítico. E curou aquele paralítico. Mandou pegar seu leito e andar e ir para sua casa. E era dia de sábado. Deu confusão entre esses fariseus, escribas, criticaram a Jesus porque fez um milagre num dia que supostamente não era para fazer milagres. Leia depois em casa, com tempo, a passagem em João 5, de 1 a 18, quando Jesus cura este paralítico, 38 anos, aguardando que a água se movesse para que ele pudesse ser curado. Jesus cumpriu a lei do sábado, que foi o descanso que Deus havia dado ao seu povo. Lá em Hebreus, no capítulo 4, os versos 9 e 10. Hebreus capítulo 4, versos 9 e 10. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Jesus cumpriu a lei do sábado, que foi o descanso que Deus havia dado para o seu povo. A lei condena todos os homens à morte e não tem poder para salvar. A lei condena todos os homens à morte e não tem poder para salvar. E a morte de Jesus na cruz cumpriu a justiça da lei. Ele se torna um cordeiro. Domingo passado a mensagem foi sobre Isaías 53, todo o capítulo. Se você ler novamente, é um retrato fiel do Filho de Deus. E em nenhum momento é apresentada a palavra Jesus, porque foi profetizado 700 anos antes do Senhor vir entre nós. Colossenses capítulo 2, dos versos 14 a 17. Colossenses capítulo 2, dos versos 14 a 17.
vamos encontrar essas palavras. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porque o corpo é de Cristo. Jesus pagou uma dívida que você e eu, mesmo que tivéssemos condições financeiras, não teríamos como pagar. Não custou nada para você e para mim, mas custou o precioso sangue de Jesus derramado na cruz. Quitou a dívida de uma vez para sempre. Não devemos mais nada, porque Jesus pagou um alto preço na cruz, morrendo no nosso lugar para quitar as nossas dívidas com o Senhor. O verso 18 lá de Mateus, de Jesus está dizendo que a lei deve ser cumprida. Ele não veio revogar a lei, veio cumprir absolutamente a lei. No verso diz que nenhum i ou tio, que representam uma diminuta extensão sobre essas certas letras do alfabeto hebraico, i ou j, são palavras minúsculas no alfabeto hebraico. Jesus dá ênfase à lei do Velho Testamento e insiste que em nenhum momento está em desacordo com a lei, mas sim em oposição ao tipo legalista de religião que os escribas haviam construído sobre ela. Em 6 oportunidades, nesses versos 17 a 19 de Mateus, Jesus está afirmando seus propósitos, seus pronunciamentos, em antítese ao que havia sido previamente dito. E em cada caso, o que vem antes. Consiste numa citação da lei mosaica. Em nenhum momento, Jesus deixa de exercer a lei, cumpre cabalmente a lei. A lei condena todos os homens à morte e não tem poder para salvar. Jesus está dizendo que a lei deve ser cumprida. O verso 19 de Mateus diz, esse versículo refere-se ao relacionamento que a lei tem com o cristão. Precisamos entender que Jesus não veio em absoluto revogar a lei. Nossa justiça diante de Deus não foi estabelecida através de nossas próprias ações. Baseia-se em nossa fé em Jesus Cristo como o cumprimento da lei para nós. Vários versos na Bíblia fazem relato ao cumprimento da lei por nós. Cristo cumpriu a justiça da lei. Deus imputou esta justiça aos que nele creem. Se a justiça pudesse advir da lei, a morte de Cristo não seria necessária. Se a justiça pudesse advir da lei, a morte de Cristo não seria necessária. Por causa do nosso novo relacionamento com Deus, através de Cristo, Deus está nos dando o poder de querer e fazer o seu bom prazer em nós. Acompanhe comigo em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Todavia, é preciso lembrar que há uma guerra que está lutando dentro de nós 24 horas por dia. Há uma guerra entre nosso espírito renovado e na nossa carne.
a lei e o pecado. O apóstolo Paulo faz uma abordagem da importância da lei nos versos de Romano. Eu não vou ler todos os versos, mas vou pedir que os irmãos em casa leiam, gastem um pouco de tempo, lendo Romanos capítulo 7, do versículo 15 até o versículo 25. Romanos 7, 15 ao 25. O apóstolo Paulo faz essa abordagem da importância nesses versos de Romanos. Ele começa dizendo sobre o 10º mandamento da lei de Deus. Não cobiçarás. E Paulo era um constante transgressor deste pecado. É um impulso anti-Deus e anti-lei que estava dentro dele, dentro do apóstolo Paulo. No versículo 11 de Romanos, no capítulo 7, Paulo vai dizer o seguinte: porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Paulo faz referência ao último mandamento: não cobiçarás. Não fosse pela graça, Paulo diz: a lei me matou, me condenou. A lei me matou, me condenou, me enganou e me matou. Então, leia Romanos 7, 15 a 25 e veja a batalha que está dentro de cada um de nós. Então é preciso ficar vigilantes, porque o velho homem sai de repente, luta com o homem renovado pelo Espírito de Deus. Então é preciso muita vigilância para estarmos em paz com o nosso Deus. Principalmente nessa aula de hoje da justiça, exceder a justiça dos escribas e fariseus. O verso 20 diz: a verdadeira intenção da lei era exceder a justiça dos escribas e fariseus. A lei deveria governar as atitudes dos homens, bem como nas suas ações. Os escribas e fariseus eram as pessoas mais religiosas do país. Os escribas leram e interpretaram a lei de Deus para o povo lá no Velho Testamento. Eles é que liam e interpretavam a lei para o povo. A propósito, após o cativeiro na Babilônia, as pessoas comuns não podiam mais ler a lei na língua hebraica. E dependiam sim dos escribas para a interpretação da lei. E os fariseus eram uma seita religiosa, os quais passaram a vida toda tentando viver de acordo com todos os detalhes da lei. Eles enfatizaram as observâncias externas da lei e ignoraram a lei interior de Deus. Eles obedeceram à lei com o motivo errado: querer ser vistos pelos homens. Era um motivo errado. Eram religiosos, queriam ser vistos pelos homens. Indo para a nossa conclusão de hoje, desta aula sobre a justiça. O restante do capítulo 5 de Mateus afirma que Deus está mais preocupado com as atitudes mais amplas, inclusivas, que levam às ações corretas. As aulas seguintes desse tema farão abordagem sobre atitudes mais amplas da lei mosaica, expandida por Jesus. Os fariseus estabeleceram certos padrões de justiça e procuraram motivar outros a se conformarem com seus padrões. Jesus condena veementemente esses padrões de justiça e censura os escribas e fariseus. Jesus resume tudo isto em uma frase: fazei e guardai, pois tudo quanto ele vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Está lá em Mateus capítulo 23, verso... Aliás, essa virou uma expressão popular. Fazei e guardar, pois tudo quanto eles, escribas e fariseus, vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem.
Jesus é o verdadeiro padrão da justiça. Evangelho de João, o capítulo 16, o versículo 10 do capítulo 16 de João, encontramos esta palavra. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Jesus é o verdadeiro padrão da justiça. Essa justiça é imputada a nós pela fé que temos em Jesus Cristo. Em Romanos, no capítulo 4, versículo 5, encontramos: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Essa justiça é manifestada pelo fruto do amor em nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 28, 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É fruto do amor das nossas vidas. Assim, meus irmãos, concluímos esta aula sobre justiça. Meditem, leem, acompanhem as passagens bíblicas e vocês vão ver como Jesus ampliou, excedeu aquilo que os fariseus e escribas impunham peso ao povo. Justiça de Deus. Cristo é a nossa justiça, feita nas mãos de Deus para nos salvar, para nos curar de todo mal e nos levar em santificação ao seu reino quando um dia estivermos para sempre com o Senhor. Deus nos abençoe. Amém.